um capítulo da Bíblia que eu acho que todos os irmãos sabem de cor. Eu estou falando, eu acho que os irmãos já perceberam que nós vamos falar do Salmo 23. Vou pedir aos irmãos que quiserem, abrem as suas Bíblias. Que o Senhor Deus vai falar conosco nessa manhã, no Salmo 23. Eu vou fazer uma breve oração, os irmãos podem permanecer como estão. Santo Deus e eterno Pai, nós temos a certeza, ó Pai amado, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós temos a certeza que o Senhor nos amou profundamente, que o Senhor deu aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, o seu único Filho, para nos resgatar desse mundo, para vir nos tirar das armadilhas do inimigo e nos dar a certeza e a alegria da vida eterna. Com essa gratidão, com essa certeza e com esse amor, Pai amado, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que seja presente e que seja manifesto nesse momento na tua igreja, para nós abrirmos os nossos corações e ouvirmos, ó Pai amado, a palavra do Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, que eu rogo a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês querem ficar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Que o Senhor abençoe essa tua palavra, os irmãos podem assentar. Eu acho que os primeiros salmos que a gente lê quando converte, o 23 é o que vai ao nosso encontro logo no início da nossa conversão. E aqui nós temos Davi falando de uma passagem, pedindo a Deus, colocando no altar de Deus os cuidados do pastor para com as ovelhas. Davi aqui já era rei, mas Davi trouxe da memória, quando ele era pastor de ovelha, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai e foi chamado para ser ungido. Então ele trouxe à memória aquela época, o cuidado que ele tinha com as ovelhas. As ovelhas, eu vou passar um pouquinho para os irmãos, as ovelhas quando dá uma determinada época do ano, elas têm uma secreção na narina, nos olhos, nos ouvidos, uma certa umidade que atrai os enxames de moscas, mas é muita mosca. E aquela mosca, quando bota os ovos no nariz, no olho ou no ouvido, geram larvas que podem até levar a enlouquecer as ovelhas. Elas se batem a cabeça em pedras, porque causa dor, causa incômodo, é uma tortura. E as ovelhas fazem aquilo, batendo a cabeça de um lado para o outro, e sendo incomodada por aquelas larvas colocadas pelo enxame de moscas. E Davi fala aqui, em uma passagem, unge a minha cabeça com óleo. Davi pegava o óleo, quando ele cuidava das ovelhas, e ungia as narinas, ungia o olho e a orelha, e os ouvidos das ovelhas, que quando a mosca vinha, com aquela unção, com a proteção do óleo, a mosca era um repelente. A mosca se afastava das ovelhas, elas não eram incomodadas. E se porventura em alguma delas fossem incomodadas, o rebanho estava junto, elas tentavam às vezes enfiar a própria narina no meio da grama, da pastagem, para se livrar das moscas. Só que no meio da grama, da pastagem, já tinha larvas que as moscas tinham colocado. Elas acabavam sendo infectadas ali também naquele meio.
Aquelas mais espertas, que estavam mais próximas uma da outra, enfiava a tua própria narina, a tua própria cabeça no meio da lã da outra ovelha, no meio da lã daquela ovelha, e se sentia protegida, porque aí os enxames de mosca não podiam incomodá-las. Elas não eram incomodadas por aquele enxame de mosca, porque aquela outra ovelha cobria as suas narinas, seus olhos e ouvidos com a própria lã. Era uma época que elas tinham bastante lã, não tinham sido ainda tosquenejadas, né? E ela sentia proteção no próprio rebanho. Davi está falando ali, unge a minha cabeça com o óleo. Ele fazia aquilo com as suas ovelhas para que elas não fossem incomodadas. Ele pedia a proteção de Deus com a vida dele e para com o teu povo. Ele era um rei. Ele não vivia sozinho, ele não pedia só para si, ele pedia para todos. Essas ovelhas, quando era acometida por essas larvas, e Davi, onde ele pastoreava as ovelhas, tinha um caminho que ele andava, aqui ele fala sobre o vale da sombra da morte, era uma passagem entre muitas pedras, muitos penhascos, que a ovelha que estava acometida por essas bactérias, elas se perdiam e caíam nos penhascos, poderia ter feridas, quebraduras, se perder do rebanho e ir à morte. E Davi fala aqui que a tua vara e o teu cajado me consola. Eu já cansei de ouvir irmãos falar, e já vi até pregadores falar o seguinte: pregador essa noite ou essa manhã desceu o cajado. Não é verdade que o pregador desceu o cajado. Porque o cajado e a vara não é para bater em ovelhas. O cajado é para bater no urso, como Davi fez, no leão, na matilha de lobos. A vara é para essa função. O cajado é quando a ovelha estava acometida por aquelas bactérias e caía num penhasco. O cajado tem o formato de um cabo de guarda-chuva. Davi pegava aquele cajado, descia perigosamente no penhasco, pegava pelo pescoço ou por debaixo da pata aquela ovelha e trazia ela ferida, cuidava das feridas dela e soltava ela novamente no meio do rebanho. Era o cuidado que Davi trouxe à memória quando ele quis falar com Deus nesse salmo. Senhor, eu fiz isso pelas minhas ovelhas, elas estavam perdidas, eu cuidei delas dessa maneira. E eu estou fazendo o contrário aqui. E quando Davi cuidava das suas ovelhas, engraçado que, se a gente acompanhar a vida de um pastor de ovelhas, ele tanto vai atrás das ovelhas como ele vai na frente. Se ele toca, elas têm um caminho e vai seguindo. Elas conhecem o caminho. E se ele vai na frente, elas sentem o cheiro e ouvem a sua voz. E vê que o seu pastor já vai na frente e elas vão atrás. Elas vão atrás por alguns motivos. Por conhecer e saber que aquela vara e aquele cajado jamais serão tocados sobre elas. E elas estão seguindo porque é o seguinte: Davi vai procurar águas tranquilas para dar para suas ovelhas. Ele vai procurar pastagem boa. No meio da pastagem tem ervas daninhas, tem frutos espinhosos. Davi chega no meio da pastagem e faz uma limpeza. Chega num lugar que tem uma água barrenta, ele sai fora dali, procura uma água cristalina, e leva o seu rebanho para águas tranquilas e pastos verdejantes. Nós temos um sumo pastor que fez isso por nós. Ele tirou tudo aquilo que desagradava as nossas vidas, que desagradava a Deus, afetando as nossas vidas e nos dando essas águas tranquilas. Davi aqui disse para cada um de nós hoje que aquele que se dispersar do rebanho, presencialmente ou espiritualmente, o inimigo jogará tantos dardos como aquelas enxame de moscas, e as larvas baterão em suas narinas, em seus ouvidos, em seus olhos, em seus lábios. Você, distante da palavra do Senhor, você distante do Senhor, é presa fácil para o inimigo. E as
dardos que o inimigo joga são como aquelas moscas, são como aquelas larvas que contaminam de uma tal maneira que, se alguém chegar e falar de Jesus para aquela pessoa que está se afastando, aquele cálice que está esvaziando, você não vai perceber a palavra que Deus está falando de Deus, tentando trazer você de volta para Deus, porque os seus ouvidos estão contaminados. Então você não vai ouvir. Você não vai ver que está chegando alguém de Deus perto de você, porque a sua visão está contaminada por tudo que o mundo oferece, que não é nada de Deus. Hoje está acontecendo coisas por aí, que a gente está vendo que é pai contra filho, filho contra pai, o mundo totalmente ignorando o amor de Deus, ignorando a proteção e a provisão de Deus. Eu sei, eu faço, eu consigo, eu não preciso de Deus. E uma coisa, meus irmãos, quando você distancia ou presencialmente ou espiritualmente de Deus, você não sente o cheiro bom de Cristo Jesus. Nós não sentiríamos o cheiro suave de Deus se as nossas narinas estivessem contaminadas, como estavam contaminadas as narinas daquelas ovelhas. Seríamos atirados de um penhasco, onde teríamos as quebraduras, como tinha aquelas ovelhas, e mesmo se o pastor levasse o cajado e trouxéssemos, nós não saberíamos quem estava trazendo para incluir de novo aquela ovelha perdida junto do rebanho, através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que está sozinho, ele tem mais dificuldade de andar. Por isso que a palavra de Deus diz, é bom que andar, que vá em dois. Inclusive para evangelismo, ele pede sempre, vá em dois, que se um tropeçar, o outro sustenta. E no distanciamento de Deus, no distanciamento da palavra do Senhor, presencialmente ou espiritualmente, que às vezes a gente está presente fisicamente, mas não está presente de Deus espiritualmente. Quando aquela ovelha é alcançada pelo seu pastor, é curada-lhe as feridas, é ungida a sua cabeça com óleo, é protegida a sua narina, sua boca, seus olhos, seus ouvidos, com o óleo ungido de Deus, com a unção do Santo Espírito de Deus. Ela volta a sentir o cheiro suave, a ter a visão correta, a audição correta. Ela volta a falar palavras agradáveis, palavras que edificam, palavras que agradam a Deus. Ela não murmura. Ela sente a dificuldade, mas baseada na palavra do Senhor e pela sua fé, pela nossa fé e pelas orações do Senhor, ela anda segundo a vontade de Deus. E Deus prepara uma mesa para nós, como ele disse aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Durante o meu começo na vida cristã, logo que eu me converti, eu tive uma dificuldade muito grande em saber quem eram os meus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Poxa, meu inimigo é aquela pessoa que não gosta de mim, que deseja o meu mal. Não é o meu inimigo, não é o nosso inimigo, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6:12, se os irmãos quiserem dar uma olhada, que nós lutamos contra as potestades, não contra a carne e não contra o sangue. O nosso inimigo é o Satanás. E se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus alcançar as nossas vidas, nos limpar dessas larvas, desses ovos de moscas que contaminam a nossa vida, ele vai preparar uma mesa na presença do nosso inimigo, na presença do Satanás, irmãos. E o Satanás vai ficar irado, porque a nossa alegria é tanta que o Senhor está na cabeça dessa mesa conosco. O Senhor é aquele que levanta você da pior situação que você estiver.
O Senhor é aquele que te dá a mão na hora que você tem dificuldade. O Senhor é aquele que te dá a mão na hora que você precisa. Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele unge a sua cabeça, Ele entra com provisão e Ele te protege. Esse salmo nos dá unção, provisão e proteção. São 3 coisas que esse salmo nos dá. E ele prepara essa mesa na presença do nosso inimigo, mostrando para ele que ele já é um derrotado. E que nós somos a menina do olho do nosso Deus. E que ele cuida de cada um de nós, porque aqui, como Davi pediu, que unge a sua cabeça com óleo e nos protege. Que a sua vara e o seu cajado é aquele que conduz, que ajunta as ovelhas. O cajado é para juntar, uma ovelha vai, você puxa, traz para cá, você cuida. A vara é essa aqui, que o pastor usa diariamente para combater as armadilhas do inimigo, para bater no urso, para bater no lobo, para bater no leão. Não mencionei aqui, mas Davi, quando foi chamado para ser ungido pelo profeta Samuel, ele falou lá em determinada passagem que veio um urso para atacar as ovelhas e ele matou. Veio um leão e ele matou. Davi tinha 1,5 metro tamanho, ou talvez tivesse menos, que ele era criança. Foi ele que fez aquilo? Não, foi aquele cajado e aquela vara que era instrumento de Deus na vida de Davi. E aquela vara e aquele cajado é instrumento de Deus na vida de cada um de vocês. É na vida de cada um de nós aquela vara e aquele cajado. Deus já está ungindo a cabeça de cada um de nós. Deus já está ungindo com o seu Santo Espírito as nossas vidas e as vidas das nossas famílias, das nossas esposas, dos maridos das esposas, dos filhos, dos genros, das noras, dos netos. Deus já está visitando nesse momento e jogando por terra tudo aquilo que o inimigo está armando contra cada um dos seus. Deus já está protegendo a partir de agora. Deus sempre protegeu. Deus nunca desamparou aquele que andou segundo a sua vontade. E tem um versículo maravilhoso dessa passagem. Eu gosto de todo ele, mas gosto desse aqui, ó. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Meus irmãos, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus, certamente, quando Davi disse aqui, certamente, ele está dizendo amém. Tem uma tradução do hebraico aqui, que certamente quer dizer amém. Davi está dizendo amém, certo? Deus vai me deixar na casa do Senhor por longos os dias. A palavra de Deus diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar as moradas para você. Se não fosse assim, eu não os diria. E Deus está preparando essa casa para nós estarmos com Ele, como Ele disse aqui, ó. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus, que não é por mim, nem por minhas forças, nem pelas forças de vocês, que vocês chegarão à salvação, que vocês alcançarão essa moradia com o Senhor. É pela bondade e pela misericórdia de Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos os dias. A palavra do Senhor diz que Jesus voltará nas nuvens e resgatará a sua igreja para habitar com Ele nas alturas. Para habitar com o Senhor é outra coisa. Nós vamos governar com Deus. Nós vamos ser subgovernador de Cristo Jesus. Ele nos garante isso. Isso é uma alegria para a gente saber que estamos aqui e fomos alcançados por esse Deus verdadeiro, esse Deus da provisão, da unção e da proteção, e que Ele está nos preparando para ser subgovernador dele depois que Ele vier. Porque Ele vai voltar nas nuvens, vai resgatar a sua igreja e vai instalar o seu próprio governo. Nesse tempo, não, esse tempo vamos deixar para uma outra pregação, que é muito gostosa também. Que eu queria passar para os irmãos, e que eu tenho certeza que os irmãos estão com os ouvidos atentos, sobre o que está aqui nessa passagem bíblica.
Os irmãos estão com o coração ardente para colocar em prática tudo o que aqui está, para ser ungido pelo Santo Espírito do Senhor, para que todos aqueles dardos do inimigo, quando a gente sai na rua, os irmãos que dirigem, eu citei uma vez, e vou ter a liberdade de citar o irmão Onias de novo, porque ele está no volante o dia inteiro na rua, a gente ouve uma enxurrada de palavras horríveis, o dia inteiro. Talvez a gente erra ao avançar um pouquinho no cruzamento. Pode acontecer, nós somos humanos, mas a gente não erra com o propósito de ofender e de maltratar ninguém. Mas a gente ouve esse monte de palavras que vêm essas moscas nos nossos ouvidos. Talvez nós somos e estamos cansados de ver, principalmente quem dirige à noite em determinadas esquinas, imundícias do inimigo, usando aqueles que são criados à imagem e semelhança de Deus e não quer se curvar-se no caminho do Senhor para andar segundo. A gente cansa de ver coisas contaminando a nossa visão. Às vezes, ele pode tentar usar a boca do servo de Deus para falar uma palavra má, uma palavra ruim, uma palavra ofensiva, uma palavra que entristece o coração de Deus. Mas se deixarmos a nossa cabeça ser ungida com o óleo do Senhor, com a sua unção, como Davi pediu, os nossos membros só agradarão ao nosso Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança para agradar, não para desagradar ao nosso Deus. Em meio a tanta turbulência, desde a criação até agora, Deus fez inúmeros planos para nos resgatar do mundo. Inúmeros planos para nos garantir a salvação. Até que Ele mandou o seu único Filho para vir aqui, nos ungir nessa manhã, para vir aqui preparar essa mesa, para entristecer o coração do inimigo, para deixar ele desesperado, sabendo que as suas tentativas não tiveram êxito, que o teu povo está ungido, que o teu povo está protegido. Desculpem, irmãos. Que o Senhor Deus, nesse momento, possa ungir cada um. Que o Senhor Deus entra com a provisão, como Davi pediu, a provisão de achar uma água cristalina e tranquila, uma pastagem boa para que as suas ovelhas cresçam. A água cristalina é Cristo Jesus. A pastagem boa é a palavra de Deus. Nós precisamos estar bebendo da água cristalina e alimentando dessa pastagem maravilhosa. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um e que nós tenhamos a certeza que através dessa unção nós não seremos alcançados pelos dardos do inimigo. A palavra de Deus diz que o leão está ao redor, branando, louco para tragar alguém. Para jogar os dardos, que é aquelas larvas da mosca, aqueles mosquitinhos lá, para infestar a vida do servo de Deus. E ele não joga no povo do mundo, não, joga no povo de Deus. Que a palavra de Deus possa nos confortar, nos dar a certeza, se andarmos no caminho do Senhor, Ele jamais nos desamparará. Ele jamais deixará com que o inimigo possa tragar um dos seus. E que nós sejamos também aqui um desses pastores. Se ver alguma ovelha que está ferida, alguma ovelha que está machucada, nós possamos ir lá e falar do amor de Deus, falar dessa unção, curar a sua ferida espiritual e ela voltar para o rebanho alegre e feliz. Porque essa também é nossa obrigação dos servos de Deus. E que tenhamos a certeza que vamos habitar com o Senhor. E vou repetir novamente, porque eu gosto e tenho certeza que os irmãos também. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Habitarmos na casa do Senhor por longos os dias. Esse é o nosso alvo. Tem alguém aqui que tenha um outro alvo? Não precisa responder, eu tenho certeza que não tem. O nosso alvo é habitar na casa do Senhor por longos os dias. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que tenha condições, todos nós, de tirar proveito dessa mensagem para as nossas vidas, porque é o Senhor Deus que nos deu essa mensagem tão maravilhosa. Eu quero fazer uma oração e dou por encerrada a nossa mensagem dessa manhã.
Santo Deus e eterno Pai, visita o teu povo nesse momento, unge, ó Pai amado, os lábios de cada um, unge os seus olhos, suas narinas, seus ouvidos. Faça valer, ó Pai amado, a tua provisão, a tua proteção, e que o Senhor, ó Pai amado, não esqueça que nós amamos ao Senhor porque aprendemos a amar de Ti, que esse amor é verdadeiro, esse é um amor ágape. Pai amado, que as nossas vidas sejam vidas no altar do Senhor, e que hoje possamos ter um dia com o Senhor nos protegendo e com o Senhor nos dando norte. Assim, Pai amado, como o Senhor fez com Neemias, tirando ele para reconstruir os muros de Jerusalém. O Senhor levantou aquele. Levanta cada um dos seus aqui nessa manhã. E aqueles que aqui não estiverem, levanta-os também para a obra do Senhor. Levanta, ó Pai amado, o teu povo para andar segundo a sua vontade. Faça, ó Pai amado, milagre no nosso meio. Às vezes nós precisamos ver um milagre para aumentar um pouco a nossa disposição, para aumentar um pouco a nossa vontade de trabalhar. Não porque não acreditamos em milagres, é porque nós ainda estamos nesse mundo, ó meu Deus. E que assim seja feito segundo a sua vontade, para com as nossas vidas. Nos perdoe os pecados e seja conosco. Que eu rogo a Ti em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra ao Pai.